Glórias a Deus. É isso. Que bom começar o H11 de hoje, dando glórias a Deus. Porque Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vindo, bem-vindo. Nós estamos na série Episódios Reavivantes, estudando Atos. Depois nós vamos ter episódios que vão marcar reavivamentos contemporâneos. E vai ser tudo muito especial, gente, muito bom. E agora chegamos aqui em Estevão. Nós já vimos a primeira parte no episódio passado. E através da vida de Estevão vai surgir algo fenomenal. Vai surgir Paulo. Que coisa tremenda, né? Através de Estevão vai surgir Paulo. Porque ninguém me engana, sabe? Ninguém. Através do relato de tudo que acontece aqui com Estevão, eu vou observar que aquele rapazinho chamado Saulo, que já fazia parte do Sinédrio, chamei de rapazinho porque ele era novo. Saulo tinha estudado aos pés de Gamaliel, começou a estudar talvez com 12 anos de idade. E muito novo, Saulo formou-se em filosofia. Saulo falava o grego, falava o hebraico, falava o latim, enfim, era uma coisa tremenda. E este Saulo estava fazendo parte do Sinédrio e faria parte do julgamento de Estevão. Mais ainda, Saulo faria parte do apedrejamento de Estevão, porque o nosso querido Estevão foi levado para a morte. Tudo começa aqui no verso 9 do capítulo 6 de Atos. Depois dos milagres, mais uma vez, estão vendo só? Os milagres acontecendo através da vida de Estevão. Coisas incríveis acontecendo através da vida de Estevão, e surge a oposição. Observe o verso 9. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Oh, meu Deus do céu! Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Falso testemunho, calúnia. É triste demais, né? Pois levantaram calúnia, falso testemunho contra o nosso querido Estevão. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali estava Estevão agora, sendo julgado. Mas havia um brilho tão especial em Estevão. Coração transbordando o poder do Espírito Santo, vida reavivada. Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, eles disseram. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Costumes, que coisa. Costumes. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Observaram bem. Todos que estavam no Sinédrio, incluindo Saulo, olham para o rosto de Estevão e contemplam ali, como que o rosto de um anjo. O que é isso, gente? É o transbordar do Espírito Santo. É a glória do Espírito Santo. Estevão é condenado à morte. Estevão é levado para o apedrejamento. E um dos responsáveis era Saulo, que fazia parte do Sinédrio.
E as pessoas que foram apedrejar Estevão deveriam depositar suas vestes, a sua capa, aos pés de Saulo. Por quê? Porque Saulo fazia parte do Sinédrio e aquela vestimenta que levavam lá aos pés dele era como que uma assinatura. Eu participei do apedrejamento de Estevão. Mas naquele momento em que Estevão estava para ser apedrejado, ele dobra os seus joelhos, ele olha para o céu. Estevão enxerga o céu aberto. Você já deve ter lido o capítulo 6 de Atos, capítulo 7 de Atos. Você já deve ter lido isso. Estevão, no capítulo 7, olha para o céu. Ele prega a palavra com uma sabedoria tão grande. Estevão prega uma mensagem tão poderosa, gente, ali à beira da morte, à beira do apedrejamento. Estevão leva todos os presentes ali, a viajarem por coisas tremendas que Deus tinha feito. Estevão fala de José, Estevão fala de Moisés, Estevão fala sobre todos estes milagres incríveis que Deus havia feito. Estevão fala sobre Canaã, Estevão fala sobre a saída do povo de Israel do Egito, e ele vai falando, ele se prende tanto na história de José. Ele vai falando sobre Moisés, ele vai pregando. Que mensagem poderosa! Que mensagem extraordinária Estevão pregou à beira da morte, à beira do apedrejamento. Ele vai embora, ele vai falando sobre o deserto, os antepassados. Estevão fala sobre o tabernáculo da aliança. Estevão fala sobre coisas incríveis, até em que ele olha para o céu e diz: eu estou vendo Jesus lá, eu estou vendo Jesus à destra do Pai, eu estou vendo Jesus. Ele vai pregando e ele vai dizendo, para concluir a mensagem: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ele prega com muita firmeza. Saulo estava ali. Olha aqui, ouvindo isso, ficaram furiosos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus, e ele diz: eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos, gente, eles taparam os ouvidos e começaram a gritar para não ouvir as palavras de Estevão. Observe, eles taparam os ouvidos e, dando gritos fortes, para não ouvirem o que Estevão estava falando, porque era muito forte, era algo extraordinário. Estevão estava contemplando Jesus. Eu estou vendo, o céu está aberto, Jesus está de pé. Jesus está de pé à destra do Pai. Você já percebeu? Sempre se fala em Jesus sentado à destra do Pai. Mas nesse momento aqui, em que o filhinho, Estevão, estava para ser apedrejado, Jesus se levanta. Jesus se levanta. Jesus está de pé ao lado do Pai. Jesus está de pé. Que força foi isto para Estevão? Oh, meu Deus, Jesus se levanta por você e por mim. Jesus estava de pé. Capítulo 8, verso 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E eu concluo dizendo: quando Saulo pega aquelas vestimentas de todos aqueles que jogaram pedras em Estevão, mataram Estevão a pedradas. E quando Saulo pega aquelas vestimentas e leva para o Sinédrio, para guardar lá, para arquivar aquilo como documento, o Espírito Santo está falando com Saulo. O Espírito Santo está aquecendo o coração de Saulo.
Saulo não consegue esquecer o rosto brilhando de Estevão. Saulo não consegue esquecer a glória de Deus que se manifestou naquele dia. Saulo não consegue esquecer aquele Estevão olhando para o céu e vendo Jesus de pé à destra do Pai. Saulo não consegue esquecer isto. E começa ali um chamado. Começa um chamado através da vida e da morte de Estevão. Começa um chamado para o nosso Saulo, que vai se transformar no grande Paulo. Oh, meu Deus, dá-nos, Senhor, o mesmo Espírito, a mesma graça de Estevão. Dá-nos, Senhor, a Tua presença gloriosa, poderosa, assim como a Tua presença esteve lá com Estevão. Esteja conosco. Nós queremos, Senhor, mais da Tua glória, da Tua presença, do Teu Espírito. Queremos viver uma vida reavivada, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado por estes episódios reavivantes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.